pessoal, seguidores do canal Museu do Agricultor. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né, de participar e de aprender aqui com todas as pessoas que já passaram por aqui hoje. A gente está vendo realmente um momento de festividade, né, dos 150 anos da cidade de Monteiro. Meu nome é Flávio, eu sou monteirense, né? Moro hoje em Campina Grande, mas eu costumo dizer que eu tenho um pé lá em Campina Grande e sempre que eu preciso eu me volto para cá de corpo e alma, porque é aqui onde eu me reabasteço, né? Aqui onde eu me refaço dessa luta e desse caminho que os historiadores, que as pessoas aqui já passaram e já falaram tanto, né? E eu digo que nós carregamos histórias, né? A história ela não é feita só enquanto um campo de saber, né? As meninas aqui trouxeram exatamente uma contribuição muito interessante sobre essa questão da produção do livro, da produção arqueológica, a partir de um saber que é um saber empírico, né? Que é um saber que vai se construindo, como diz o Matuto, na tora, na raça, né? A gente precisa realmente não desprezar esse saber. Aliás, precisa trazer esse saber. Está aqui eu e Erickson, que fazemos parte de uma trajetória também dessa construção do campo de saber científico. Mas a gente precisa entender que a construção do saber, ele não foi sempre científico. Ele partiu exatamente do saber que é construído a partir da sensibilidade, a partir da observação, a partir desse olhar e do sentir e do intuir, né? Claro que aí nós vamos ter várias nuances ao longo desse caminho, né? Nós vamos ter uma história de uma população brasileira que ela é extremamente desigual, né? Principalmente no acesso ao saber. E assim, eu fico tão contente assim, de perceber, por exemplo, na fala de todas as pessoas que vieram antes, de entender melhor essas desigualdades e por que a gente hoje está aqui pensando 150 anos de uma história e como é que a gente se posiciona diante do futuro, né? Acho que a gente pensar hoje, a minha ousadia aqui hoje vai ser tentar pensar Monteiro com tudo que ela tem, com toda a sua história, com tudo isso que as historiadoras garimparam, né? Quem que é historiador, quem que é filósofo, quem que é psicólogo, quem que é médico, né? São pessoas que não necessariamente, o que a gente vai entender enquanto construção de campo de saber, ele é um arranjo do capitalismo para produzir determinados lugares, né? Mas se a gente pensar que, por exemplo, um Sócrates, o filósofo, esse homem passou por uma universidade, passou por uma faculdade, não passou, né? Então, as maiores contribuições, né, do conhecimento, elas vieram a partir exatamente dessa produção do saber, né? Então, quando essas meninas elas se aventuram lá no mato, quando elas vão realmente desbravar esse lugar que elas muitas vezes não conheciam, elas estavam também repetindo uma história que a própria igreja também foi essa produção de saber organizado, né, dentro do processo de civilização, né? Nessa relação, ela atuou exatamente nessa construção desses referenciais de saber, tanto é que as primeiras instituições de ensino, elas eram instituições vinculadas à teologia, vinculadas às igrejas, enfim, grande parte dessa organização dos campos, né, ele é colocado ali a partir dessa relação com as instituições. Estou querendo dizer com tudo isso que esses lugares aqui que são colocados não significa dizer que alguém que passou por uma formação acadêmica universitária sabe mais do que quem está produzindo isso na raça e na veia, de forma alguma. De forma alguma. Pelo contrário, muitas vezes, o que é que eu penso hoje enquanto alguém que passou por uma formação universitária é que muitas vezes a gente acabou entrando dentro de uma lógica também e de um discurso capitalista de produção de sujeitos, né? Acreditou-se, por exemplo, de uns anos para cá, que as pessoas elas estariam, por exemplo, incluídas dentro do mercado de trabalho, incluídas dentro
de um mercado de distribuição, né, meritocrática, né, quando, na verdade, esse espaço não existe. Né? O espaço da meritocracia, ela é também uma construção que tem a ver com as famílias e com as pessoas por onde circulavam os privilégios. Né? Então, quando você traz para a gente aí esses dados das famílias que estão ali produzindo a cultura, que estão ali produzindo, entre aspas, aquilo que é aceito e aquilo que é dito enquanto história, né? Eram pessoas que conseguiam contar sua história porque eram pessoas privilegiadas. Né? E as pessoas que não faziam parte desses círculos, dessas famílias tradicionais, elas não tinham história, né? Elas não conseguiam produzir história, né? Elas produziam história. E só não era colocado ali enquanto documento, enquanto validade, justamente porque existia e existe um sistema de produção de privilégios, de pessoas que têm a vez e a voz e outras não. De pessoas que naturalmente ocupam os espaços de poder, sejam esses espaços de poder na política, sejam esses espaços de poder junto ao clero, seja esse espaço de poder junto ao empresariado, né? São espaços privilegiados e cartografados historicamente e socialmente para que essas pessoas ocupem. Né? Então, quando as meninas elas rompem com essa lógica de era alguém que naquela época era professora, se identificava como dona de casa, se identificava, né, como mulher casada, né? Olha só, gente, percebam a maneira como esses papéis eles vão sendo colocados ali junto para alguém para justificar o mérito, para justificar esses papéis. Quando, na verdade, elas estavam produzindo um trabalho extremamente louvável, um trabalho extremamente rico e corajoso, né? De alguém que se aventura a essa produção de saber e de conhecimento. E o nosso território Cariri, ele é muito rico nesse sentido. Ele tem hoje uma riqueza histórica e cultural que até então é desconhecida. Eu trabalho hoje, primeiro me apresentando um pouco. Eu sou formado em psicologia e fiz lá em Campina Grande o mestrado em desenvolvimento regional, juntamente com a instituição que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu tive uma passagem pelo Instituto de Planejamento Urbano e pela Faculdade de Educação. Minha mãe era professora e eu sempre tentava me desvencilhar dessa carreira de professor e isso me perseguia eternamente. Né? Aí fui fazer o curso de psicologia, não entendia muito bem o que era psicologia, depois descobri que é um universo muito amplo e hoje eu trabalho ainda no campo da psicologia ligado ao social, né? Ligado à parte de projetos, onde lá em Campina Grande eu trabalho na coordenação de projetos da Secretaria da Assistência Social, onde a gente tenta pensar espaços de protagonismo das populações em vulnerabilidade, e que é muito difícil, e eu vou dizer por quê, e que tem a ver com nossa história. Né? Quando você repete aqui a ideia do ciclo do algodão, do ciclo do couro, dos ciclos de produção de riqueza do nosso povo, que sustentava as capitais e sustentava as grandes cidades, inclusive Campina Grande, que era uma cidade entreposto de distribuição daquilo que nós produzíamos. Então, quando se vem essa ideia de apenas produzir matéria-prima, sem um valor agregado, sem entender que ali tem uma história e tem uma cultura que sustenta aquilo ali, aquilo se esvai, né? Porque vem a seca, vem a decadência econômica, vem as crises econômicas, né, do próprio capitalismo, enfim, e aquilo se esvai. Então, talvez pensar futuro na nossa região, ela passe por reconhecer, no sentido de reconhecer o que nós temos de tesouros. E o que nós temos de tesouros está aqui, enquanto patrimônio da economia criativa, da cultura, do social, e que pode ser tangibilizado do ponto de vista financeiro. Né? Isso é tão moderno a gente falar disso, porque a gente está vendo hoje uma crise do capitalismo enquanto sistema de produção. O que mais se fala hoje são nas novas economias. Economia compartilhada, economia multivalores, economia criativa. Né? Então, quando a gente traz ali Magníficos, Flávio José, Dejinha de Monteiro e tal, a gente estava pensando esses sujeitos ainda enquanto empresários ligados a um ramo da música, né? Não necessariamente trabalhando numa perspectiva de colaboração. Quando você pensa o território, e ele sabe muito bem disso, o território ele não é apenas físico, o território ele é simbólico, o território ele é também uma construção a partir do cultural.
né? Então, pensar Monteiro, pensar Cariri enquanto território, é você dizer, não vai só desenvolver, por exemplo, a agricultura. Não, a agricultura ela tem que ter uma história. Se você está ali no Museu do Agricultor, para que é que serve o Museu do Agricultor? Né? É justamente para resgatar a história da agricultura, para dizer o quanto que aquilo é importante para o desenvolvimento da cidade, e inclusive ele precisa fazer parte da Rota Cariri Cultural, né? Ele precisa entrar nesse circuito, porque é ele que documenta essa história do território, do lugar. E aí, o que é que se discute muito com a história da economia criativa e qual é a minha relação com ela? Eu participei de um programa internacional de formação de economia criativa, que foi uma oportunidade oferecida pelo Sebrae João Pessoa, onde tinha alguns outros países. Tinha Brasil, tinha Reino Unido, tinha Paquistão, né, África do Sul. Então, é um programa internacional de fomentar essa economia criativa e de impacto social. Então, o caminho para Monteiro pensar futuro é pensar esse trabalho que já é feito em termos de... Porque por exemplo, não se pensa num coletivo de artistas e de compositores onde todos ganhem, né? E não seja uma disputa entre quem é melhor, quem é mais rico, quem tem o melhor carro, a melhor banda, entendeu? Isso vem de uma lógica de produção capitalista e concorrencial, né? Quando você trabalha numa lógica de produção compartilhada e colaborativa, essas lógicas se rompem, porque as relações elas passam a ser horizontais e não verticais. E isso é o caminho, porque se a gente pensar que tem municípios muito próximos da gente, por exemplo, a municipalidade dessa região de São José do Egito, esses municípios aqui dessa região próxima, estão se apropriando desse viés da economia criativa. Diga com quem, gente? Com Pinto de Monteiro, né? Utilizando exatamente essa proximidade que tem Pinto de Monteiro com a região, estão promovendo festivais, estão promovendo espaços de cultura, espaços monetizados, né, das pessoas terem acesso àquele tipo de produção, porque Pinto, olha que curioso, ele é de Monteiro, mas ele não era só de Monteiro, ele é do mundo, ele é do Brasil, então alguém pode se apropriar desse lugar e dizer, bom, vamos rentabilizar isso, né? Por que não se pensa, por exemplo, um festival de produção de música aqui na região, na cidade? Por que não se pensa um luau? Por que não se pensa uma produção do cordel atrelado a comunicar negócios, a comunicar potencial econômico, né? Por que não se pensa, por exemplo, um espaço ligado à gastronomia na feira que envolvesse música, que envolvesse todos os recursos? Percebam que na economia criativa os recursos existem e você vai ter ali apenas a ideia e os recursos eles são tirados do lugar, né? A música é local, o alimento é local, né? A cultura que vai alimentar aquilo ali é local e o dinheiro também é local. Porque a economia criativa ela tem 4 pilares, né? É o econômico, o social, o cultural e o aspecto também desse impacto que ela traz, né? Para que ela possa existir, são esses 4 eixos. Tanto é que hoje nas economias, nas novas economias, se a gente pensar ali o Uber, por exemplo, né? Pessoas não vão ficar ricas dirigindo Uber. Ela serve exatamente para dividir despesas, para compartilhar despesas, né? Então, pensar que vai ficar rico, isso vem de um outro passado econômico que a gente não está mais, né? A gente não está mais. Hoje a gente trabalha no sentido de gerar formas de viver e sobreviver com aquilo que o território oferece. Então, o museu ele pode ser rentabilizado, o vídeo pode ser rentabilizado, né? A produção da música pode ser rentabilizada, pode trabalhar essa economia criativa de várias formas. E eu acho que esse é o desafio pelo território que a gente traz. A Rota Cariri, ela hoje abrange 11 municípios aqui dessa região. Tem alguns municípios que abraçaram realmente a ideia, mas tem outras que não, né? A gente tem enfrentado alguns entraves, e esses entraves não vêm de outra razão a não ser políticos, né? São entraves políticos. Por quê? Dentro do nosso entendimento, que a gente precisa também avançar enquanto entendimento político do território, você percebe ali que determinados, por essas mesmas razões que eu falei anteriormente, de grupos privilegiados que não querem abrir mão dos seus próprios privilégios em detrimento do desenvolvimento do território, eles sabem muito bem como desenvolver os territórios. Eles sabem muito bem como desenvolver as regiões,
mas eles amarram os processos justamente para que eu, para que você, para que o compositor, para que o cantor, para que o sanfoneiro, ele não dependa, ele dependa única e exclusivamente das políticas públicas, única e exclusivamente das políticas de governo, como uma forma de sobreviver. Né? E são amarras que são colocadas de forma proposital, são escolhas. Né? Quando a região da Borborema, por exemplo, Campina Grande, ela hoje tem uma concentração de poder muito forte nas mãos de poucas famílias e de poucos empresários, você consegue contar nos dedos quem são as pessoas que são da política e quem são os empresários que comandam há séculos a política e o empresariado paraibano. E Monteiro não foge disso. Monteiro não foge disso. O Cariri não foge disso. Né? Tem um livro do professor Marciano Monteiro, que ele é um professor da UFCG aqui em Sumé, uma pesquisa muito bem feita, chama-se A Política como Negócio de Família. E ele mostra claramente, ele cartografa claramente, desde lá os 100 anos de colonização, como é que esses destinos são colocados. Isso quer dizer que você, que eu, não temos vocação para a política? Temos. Né? Nós temos. Nós só não temos espaço dentro desse como é que eu posso dizer? Dentro desse campo minado que é colocado ali, o espaço de partido A, partido B, fulano A, fulano B. Né? Então, isso quer dizer que nós, enquanto pessoas que têm um desafio para sobreviver na região do Cariri e para se desenvolver, nós temos também que nos organizar nesse sentido. Né? Os artistas, os compositores, as pessoas que produzem arte e produzem cultura, as meninas do artesanato, né? Elas precisam ter essa organização no entendimento de que é possível produzir economia criativa enquanto aquilo que existe de mais rico no território. Né? De mais rico no território. E se apropriar exatamente dessas ferramentas de comunicação que a internet proporciona, que os meios de divulgação proporcionam, né? Que essa riqueza sobre o lugar também começa a ser despertada. A Rota Cariri, ela também tem esse eixo, né? Ela também tem esse eixo. Os municípios que aderiram hoje, eles já estão promovendo eventos que envolvem as pessoas. É difícil, né? Tá sendo realmente desafiador nesse primeiro momento. A gente construiu um guia, né? Que é o Guia do Cariri Paraibano, das 11 cidades, onde a gente cartografou toda essa parte histórica, cultural, toda essa parte de todos os ativos socioeconômicos que a região tem. E isso está disponível na internet, tem lá um QR Code que a pessoa pode ir lá no local, baixa, acessa, né? Rompe um pouco com essas cadeias também de... tem pessoas que vendem, olha que curioso, tem agências de turismo locais das cidades do Cariri, que elas vendem a passagem para a pessoa ir para Paris, não sei para onde, para Gramado, mas eles não vendem o Cariri. Né? Eles não vendem a região para trazer para cá. Né? Que lógica é essa? De você simplesmente achar que o seu não tem valor, o que vale é o do outro. E você tirar de onde aqui, trabalhar onde, se você vai gastar lá fora. Né? E vai potencializar essas economias lá fora. E nós temos uma falha terrível, que é também a maneira como a gente se vê e a maneira como a gente se permite ver. Engraçado que hoje eu estava vindo de Campina, no ônibus, aí tinha na Rádio Serra Branca, o locutor, ele estava ouvindo uma pessoa que estava escutando ele em Portugal. Né? Lá em Aveiros, ele se sentiu muito honrado, que estava ouvindo pela internet, ele disse, vamos ligar para essa ouvinte lá em Portugal. Né? Aí falou com a menina, falou com a ouvinte e tal, e ela falou que ele disse, olha, traga seu esposo aqui para conhecer cuscuz aqui na nossa região. Aí ela disse, ele já conhece cuscuz. E ele disse que era a comida que os porcos da avó dele comiam. Né? E esse locutor ficou completamente sem jeito. Ele disse, olha, pois diga a ele que ele venha para cá aprender sobre o Brasil, que nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Né? Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. A fazenda do mundo. E somos isso mesmo. E acabamos ficando nesse lugar de alguém que produz e não fica pra gente. O Brasil hoje está passando fome, o Brasil hoje está precisando de alimento, gente. Um país que bate recorde, de produção de grãos. E está passando fome, porque isso é vendido lá fora para enriquecer capital
político e econômico de empresário de commodities. E engordar os porcos dos outros. Engordar os porcos dos outros e comemos a comida que lá fora eles dão para os porcos. Olha que revoltante. Então é a maneira como a gente se vê e como a gente permite que o outro nos veja. Né? Aí aqui não, aqui a gente vai, sabe, muitas vezes ir para esses lugares, buscar. Claro que eu não estou dizendo, eu defendo exatamente a ideia de que nós somos plurais, cosmopolitas, temos tudo, temos o mundo, mas a gente precisa se inserir nele de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, que a gente produz o melhor da cultura. Quem sustenta São João, muitas vezes, em termos de atrações das grandes cidades, é Monteiro, é a cidade de Monteiro, e de fato, tem pelo menos 3 ou 4 grandes atrações que são daqui. O quanto de artistas, o quanto que a gente foi aqui abrigantado por um compositor que é renomado internacionalmente. Grande parte da produção nordestina passa por ele. Então, isso é riqueza. Isso é riqueza, isso é patrimônio da economia criativa, que esse município precisa ter uma gestão eficaz de patrimônio cultural. De patrimônio cultural para além das questões políticas e partidárias. Né? Tem que ser uma questão de desenvolvimento do território, uma política de desenvolvimento do território. Não é uma política para agradar fulano de A ou B com um cargo A ou B, não. É alguém que precisa realmente fazer a gestão com responsável de um patrimônio que está aí há 150 anos. Sabe? Eu acho que é isso que precisa ser pensado do ponto de vista da economia criativa, do ponto de vista do território e daquilo que a gente pode fazer enquanto recurso com o melhor que a gente tem, né, enquanto cidade. Pensar futuro é isso, é unir essas dimensões em prol de um caminho que a cidade, de fato, ela tem condições de criar. Mas eu repito, esses caminhos muitas vezes eles estão entravados, eles estão amarrados e as pessoas não têm dimensão da pérola e da riqueza que elas têm. Né? Se você vai ali no Laje das Moças, por exemplo, você vê meninos que acompanham as pessoas, que acompanham já se apropriando do lugar, tem o Museu do Agricultor, tem várias outras iniciativas que surgem ali, que elas precisam ser profissionalizadas, elas precisam realmente fazer com que aquilo seja um meio de vida dessas pessoas, né? Porque o que elas são é do que é que elas têm que viver. Né? Eu nunca escutei, por exemplo, na minha infância, por que eu me aventurei numa cidade como Campina Grande em busca de reconhecimento, em busca de uma profissão. Né? Eu nunca escutei que poderia ser doutor no campo. Eu nunca escutei que eu poderia empreender no sítio. Né? Eu nunca escutei isso. Eu sempre escutava, eu chegava muitas vezes me sentindo inferior, né? Ouvindo um tal de arara do sítio para estudar na escola, 5 horas da manhã passando frio, eu me sentia inferior. Eu nunca escutei que eu poderia fazer sucesso, que eu poderia viver daquilo que o sítio oferece. Hoje eu consigo ver oportunidades lá, né? Mas hoje eu já não tenho mais fôlego e já não tenho mais também tanta disposição para poder construir esse lugar, né? E acho que sozinho também não consegue. Né? Você tem que ter um conjunto de pessoas e um conjunto de fatores que pode fazer, porque ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Né? Elas só chegam amparadas exatamente por um espaço que é para isso que serve política pública. Né? É para isso que serve política pública, para dar condições das pessoas que não têm essa condição de igualdade, elas chegarem a um mínimo, né, de equidade, né, para poder acessar. Então, eu acho que eu coloco hoje Monteiro assim, como uma cidade, como um desafio de pegar os recursos que ela tem, os tesouros que ela tem, escondidos ou não, né, boa parte desses tesouros já estão escancarados e mal cuidados, né, para poder fazer um futuro possível para todos nós.